Bem, pessoal, olá novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de matemática financeira, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos juros, tá? Quando a gente entra nessa parte de matemática financeira, pessoal, é muito importante a gente entender um pouquinho de como é feito os cálculos, né? Quais são as taxas, o que é taxa, o que é tributação, tá? Mas quando a gente fala de juros apenas, tá? Juros é o valor que vai ser acrescido, né, a um valor inicial, ou por atraso ao pagamento de uma taxa, né, ou um retorno por você ter investido um dinheiro, tá? Então, basicamente, os juros ele está associado a essa questão, a penalização, né, quando você atrasa o pagamento de algo, ou a uma bonificação que é dada por você proporcionar ali um dinheiro ao banco ou a alguma instituição financeira, tá? É um investimento que você está fazendo. Nós temos duas modalidades, que é o juros simples, ok? E os juros composto, tá? Bem, no juros simples, a gente vai trabalhar apenas com situações onde o rendimento ou o valor que é acrescido por você ter esquecido de pagar, ele se mantém constante, independentemente do prazo, ok? Que você vai investir esse dinheiro. O composto já é um pouquinho diferente. Por quê? É o famoso que a gente fala juros sobre juros. O simples, ele sempre vai ser calculado em cima do capital inicial, do valor que você investiu lá no começo, tá? O composto, ele já é diferente. Por quê? Porque ele vai calcular em cima do valor que você fez anteriormente. Então, se você investiu um dinheiro durante 6 meses, ele não vai calcular sempre em cima do valor que você investiu lá no começo. O do segundo mês, ele vai calcular referente ao primeiro mês. O do terceiro, referente ao do segundo mês. E assim sucessivamente. Tá? Então, a cada novo período, ele vai calcular em cima do valor anterior e não ao valor inicial. Tá? Vamos entender um pouquinho mais o que significam essas siglas, tá? Essas letras aqui, né? Porque aqui a gente começa a trabalhar com muitas fórmulas, tá? E quando a gente entra em fórmulas, a gente precisa entender o que cada uma dessas é e como que a gente vai utilizar essas letras, tá? Então, aqui, esse J aí para nós, ele faz justamente o papel do juros, ok? Juros, que é o valor ali que é acrescido, né? Ou que é rendido. Bem, o C é o nosso capital, ok? É o valor inicial, ok? Em alguns lugares também, esse C ele pode ser visto como PV, tá? Que vem lá do inglês para nós, present value, ok? É o valor presente, é o valor inicial, ok? Então, ele também pode ser visto como PV, tá? Bem, nós temos depois aqui o I. O I é a nossa taxa de juros. Aqui está a nossa taxa, ok? Ah, Matheus, mas por que I? Também vem do inglês, tá? Vem de interest, certo?
Então vem lá da parte nossa da linguagem inglesa, tá? Da língua inglesa. Essa taxa de juros, ela pode ser dada ao dia, ao mês, ao ano, ao semestre, ao bimestre, ok? Então, essa taxa de juros, ela pode ser dada em referente a diversos prazos. A mais utilizada geralmente é ao mês, ao dia, ao ano, tá? Depende muito de onde a gente está falando, tá? O outro nosso, o T. O T é justamente o nosso tempo. Tempo que isso será investido, tempo que foi atrasado para pagamento. Isso também é dado ao dia, ao mês, ano, semestre, bimestre, ou seja, pessoal, aqui tem que estar atento, pois o I e o T, eles estão muito amarrados, ok? Então, se a taxa de juros for dada ao mês, o tempo precisa estar também em mês. Se o tempo não estiver em mês, se o tempo estiver em dias, você vai precisar transformar a sua taxa de juros ao dia. E como que a gente faz isso? Na matemática financeira, a gente vai utilizar alguns dados que são pré-fixados, que é o quê? Um mês tem 30 dias. A gente sempre utiliza mês com 30 dias em matemática financeira. Ano, 360 dias. Ok? Então isso é fixado para nós. Então precisa tomar cuidado com essas informações. Tá? Então o tempo e a taxa precisam sempre estar atreladas. Se você pegar uma taxa que está ao mês e for dado o tempo, por exemplo, em 20 dias, e você não fazer a troca, vai ser a mesma coisa que você está calculando aquilo em 20 meses. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Então, assim, nós temos as fórmulas. Decorou a fórmula? Beleza. Mas isso aqui tem que estar muito atento, tá? Outra informação. O M. O M é o nosso montante. Montante ou nosso valor final, tá? Em alguns lugares também é visto como FV, Future Value, ok? Também do inglês, ou valor final, tá? Então, tome cuidado com essas diferencinhas de letras das fórmulas. Então, se você vê PV, você está se referindo ao valor inicial. Se você vê FV, você está falando do valor final. É aquilo que você vai ver lá no final apenas depois de ter feito todo o cálculo, ok? Outra coisa importante, pessoal, que tem que tomar muito cuidado aqui, é quando a gente fala da taxa de juros, tá? A taxa de juros aqui, nas fórmulas, você precisa utilizar a porcentagem na sua forma decimal. Ou seja, se for dado para vocês que a taxa de juros ao mês é 15%, como que eu represento isso na forma decimal? Isso aqui é 0,15. Ok? 15% é a mesma coisa de 15 sobre 100. 15%. É a mesma coisa que eu fazer essa divisão. Fazer essa divisão
me resulta nisso. Então, isso é outro ponto-chave quando a gente está falando de juros. Precisa tomar esse cuidado, tá? Então, duas coisas muito importantes quando a gente vai fazer algum cálculo envolvendo juros simples, juros composto. Taxa de juros e tempo têm que estar amarrados, ok? Se você tem um ao mês e o outro está em dias, ou se você tem um ao ano e está em mês, o tempo, tomem cuidado. Precisa descobrir a taxa referente ao tempo, ok? Então, se deu a taxa ao ano e o tempo está em meses, tome cuidado, ok? Outra coisa importante, a taxa de juros precisa estar representada na forma decimal quando você substitui. Por quê? Porque se você tiver uma taxa de juros de 15% e você pegar esse 15 e trocar justamente no lugar do I, você vai estar falando para mim que a taxa de juros ali é de 1.500%. Ok? Porque em decimal, o 1 representa para mim o meu 100%. Se você colocar um 15 ali, está falando que a taxa de juros é de 1.500%. Então precisa tomar muito esse cuidado. Isso é coisas que eu já expliquei para vocês quando a gente viu lá em outros anos. Tá? Então tome cuidado com isso. Certo? Ah, Matheus, mas qual das duas é mais utilizada? Pessoal, mundo, vamos falar do mundo real, mundo nosso cotidiano. Dificilmente você vai ver alguma coisa associada a juros simples. Dificilmente. Tá? Geralmente, o que nós teremos de utilização no nosso mundo cotidiano é o juros composto. Tá? Juros composto é o que constitui para nós ali a nossa maior utilização no cotidiano. Tá? Bem, explicado toda essa questão, vamos aí ver alguns exemplos para que a gente possa calcular. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguma questão para a gente poder fazer juntos. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aí um investimento, tá? Vou pegar aqui, exemplo. E observe, pessoal, que aqui nós estamos falando muitas vezes de uma equação, tá? Então nem sempre você vai ter. Por exemplo, vamos pegar aqui no juros composto. Capital, taxa e tempo. E vai querer um montante. Você pode ter uma situação que ele dá o montante, o capital, a taxa e quer o tempo. E aí, como é que eu faço isso? Né? Ou você pode ter montante, capital e o tempo. E quer saber a taxa. E aí, como é que eu faço isso? Né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente fala aí de juros simples ou composto. Tá? Vamos pegar aqui uma situação onde o nosso valor inicial, tá? O nosso valor inicial, ó, vamos lá. Determine o valor a pagar por um empréstimo de R$500 a juros compostos de 10% ao mês durante um semestre. Então vamos lá. Ele quer saber qual é o valor que vai ser pago no final de um empréstimo de R$500. Ok? Então, ó, qual foi o valor presente? Qual foi o valor
inicial que foi pego como empréstimo. Ok? Então precisa conseguir ler e identificar o quê? Pô, ele pegou R$ 500 no presente. Quanto que ele vai pagar daqui a um tempo? Certo? Então nós temos aqui, ó, o M, o C, o I e o meu tempo. Outra coisa que eu falo para vocês que é importante muitas vezes a gente fazer, quando a gente tem uma questão envolvendo fórmulas, é justamente isso daqui, ó. Colocar as minhas letras e ver quais são as informações que eu tenho. Tá? Porque isso ajuda a gente a poder organizar melhor as informações. Então vamos lá. Qual foi o valor que foi pego? Qual foi o capital? R$ 500. Ok? Então aqui nós temos os 500. O montante, o valor final é o que eu quero saber. Qual é a taxa de juros? Então, ó, determine o valor a pagar por um empréstimo de R$ 500 a juros compostos de 10% ao mês. Então eu estou falando aqui que é 10% ao mês. Ok? Durante um semestre. Ok? Um semestre. Um semestre. Então nós estamos na fórmula do juros composto. Juros composto. Vamos colocar a nossa fórmula aí, ó. M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Certo? Então vamos lá, ó. O que nós temos aí é... Lembram o que eu falei para vocês em relação à taxa de juros e ao tempo? Ó, a minha taxa ela tá ao mês e o tempo ele deu em semestre. O que a gente tem que pensar? Tá, um semestre são quantos meses? 6 meses. Ok? E agora a taxa? O que a gente tem que fazer com a taxa? Ó, ela está em porcentagem. A gente tem que transformar isso para decimal. Quanto que 10% é para mim em decimal? 0,1. Então vamos lá. Montante igual o meu capital, que é R$ 500, ok? Vezes 1 mais 0,1 elevado a 6. Ok? Então vamos lá. Meu montante vai ser R$ 500 vezes 1,1 elevado a 6. Aqui, pessoal, são cálculos que vão dar um pouquinho mais de trabalho para que a gente consiga fazer, tá? Então, muitas vezes, é importante que a gente tenha uma calculadora científica, tá? Dá para a gente fazer isso na mão, 1,1 elevado a 6? Dá, ok? Por exemplo, vamos lá, ó. Vou fazer primeiro 1,1 vezes 1,1, tá? Então vai dar 1 mais 1 mais 1. Isso aqui vai me dar 1,21. Aí eu tenho que pegar meu 1,21 e multiplicar por 1,21. E multiplicar por 1,21 de novo. Ok? Então é esse o processo que nós temos que fazer aqui para que se a gente fosse fazer isso sem usar uma calculadora científica. Tá? Então o meu montante aqui, ele vai dar de R$ 885,78. Ok? Fazendo isso daqui na minha calculadora científica. Tá? Deixa eu pegar aqui a calculadora.
Ó, só para mostrar para vocês, ó. Certo? Ó, o que a gente teria que fazer ali, ó? Eu teria que fazer, 1,1, certo? O símbolo aqui na minha científica para elevado é esse aqui, o acento circunflexo. Elevado a 6. Igual, olha lá, 1,77161, ok? Esse valor eu vou multiplicar por 500. Olha lá, 885,78. Ok? É um valor que seria possível a gente fazer na mão? Sim. Seria. Contudo, daria um pouquinho mais de trabalho para a gente poder fazer. Mas a gente conseguiria chegar nesse valor? Sim, sem problema nenhum. Ok? Bem, vamos lá. Um próximo exemplo aqui para nós. Obtenha um montante de um investimento de R$ 900 aplicado a juros compostos mensais de 2% nos primeiros 3 meses e 3% nos 4 meses seguintes. Observe que aqui, ó, a gente tem uma questão onde um vai depender do outro, tá? Por quê? Ó, vamos lá. Nós temos duas taxas de juros para diferentes períodos, tá? E nós temos o valor inicial que foi aplicado lá para nós, tá? Vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? Nossa fórmula é a fórmula dos juros compostos, ok? Então a gente vai usar M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Quais são os dados que nós temos? Montante, capital, taxa e tempo. Vamos lá. O meu montante é o que a gente quer descobrir. O meu capital inicial foi dado que é 900, ok? Ó. Obtenha um montante de um investimento de R$ 900 aplicado a juros compostos mensais de 2% nos 3 primeiros meses. Então nós temos 2% ao mês. Por quantos meses? 3 meses. E depois isso vai mudar. Então vamos lá, vamos calcular primeiro isso daqui. Montante igual a 900, que multiplica 1 mais... Quanto que é 2% em decimal? 0,02, gente. Ok? 0,02 elevado ao cubo. Então, meu montante aqui vai ser 900, que multiplica 1,02 ao cubo. Então, meu montante vai ser de quanto? Vamos lá. De novo aí com vocês com a nossa calculadora. Tá? Ó, vamos lá. 1,02 elevado ao cubo. 1,06. Isso vezes 900. Então, ó, deu para nós 955,08. Então, aqui nós temos um montante de R$ 955,08. Agora a gente precisa calcular de novo, porque a nossa taxa de juros mudou para 3%.
Então a gente vai calcular meu montante é igual a 955,08, que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 4. Meu montante vai ser 955,08, 1,03 elevado à quarta potência. Então vamos lá, ó. 1,03 elevado à quarta potência, e isso vezes 955,08. 1.074,95. Então, meu montante final aqui é de 1.074,95 centavos. Então, aí estão para nós dois exemplos de como calcular juros compostos, ok? Bem, e se a gente tivesse agora aqui uma outra maneira para a gente calcular, se a gente fosse calcular aí um juro simples, como que isso funcionaria, né? Nós vimos que a nossa fórmula, vamos fazer agora um outro exemplo aqui embaixo, para juros simples. Ok? Juros simples. Um exemplo aqui para nós. A nossa fórmula do juros simples, ela é montante igual a meu capital, que multiplica 1 mais IT. Ok? Bem, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Calcule o montante de um empréstimo de R$ 1.200 a uma taxa mensal de 10% após 3 meses. Ok? Utilizando o sistema de juros simples. Então ele quer o montante, vamos lá, montante, capital, taxa e tempo. Ele quer o montante. O capital é de R$ 1.200. A taxa de 10%. E o tempo, 3 meses. Certo? Ao mês. Então, 10%, transformando isso em decimal, 0,1. Ok? Então, vamos lá. Montante igual 1.200, que é o meu capital, que multiplica 1 mais a minha taxa de juros, que é 0,1, vezes quanto? Vezes 3. Ok? Então, meu montante vai ser 1.200, que multiplica 1 mais 0,3, ou seja, o meu montante vai ser 1.200, que multiplica 1,3. Ok? Quanto que isso daí vai me dar? Vamos fazer aqui a multiplicação. Ó, 1.200 vezes 1,3. Tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 6, 5, 1. Acrescento 2 zeros. Põe a minha vírgula que eu não posso esquecer. Ok? Então, meu montante final é de R$ 1.560. Ok? Observem aí que a minha taxa de juros ela é constante. Outra forma que a gente poderia fazer isso, gente, porque aqui, como é constante, é mais simples, né? Quanto é 10% de 1.200? 10% de 1.200 é 120.
eu quero em 3 meses, se isso é constante, 3 vezes 120, 360. Com mais 1.200, 1.560. Tá? Então, quando o cálculo é envolvendo juros simples, é mais fácil e conseguir fazer cálculos de porcentagem de cabeça é muito importante. Ok, pessoal? Então, com isso, eu finalizo aqui com vocês essa parte de juros. Tá? Então, reforçando alguns aspectos. Importante saber fazer cálculos de porcentagem de cabeça, pensando principalmente no juros simples. Tá? Outros aspectos importantes que a gente precisa saber aqui em juros. A taxa de juros precisa sempre estar atrelada à mesma unidade de medida. Ok? Então, se a taxa foi dada ao mês, o tempo tem que estar ao mês também. Se não, tem que ter alguma forma de você transformar isso para meses. Como lá o primeiro exemplo que eu fiz, que ele deu ao semestre. Tá? Um semestre, 6 meses. Então a gente consegue transformar. Tá? E a taxa, ela sempre vai ser... Sempre não, né? Não vamos dizer sempre, mas geralmente ela vai ser dada na forma de porcentagem. Se ela foi dada na forma de porcentagem, você precisa transformar isso em decimal para que você possa jogar na fórmula. Ok? Então, 2 aspectos que são muito importantes e o que é geralmente que o pessoal mais erra. São esses 2 aqui que eu acabei de falar para vocês. Ok? Fico por aqui com vocês e até o próximo vídeo, pessoal.